Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre parábolas, né? Eu já fiz uma série falando sobre vertentes do cristianismo e depois eu falei sobre alguns aspectos sociais da vida do cristão. Hoje, né, de hoje em diante, eu estarei falando um pouquinho sobre parábolas bíblicas. E para começar, né, essa série de parábolas, eu escolhi primeiramente a parábola do rico e Lázaro. Sobre isso que eu vou falar hoje, eu espero que vocês gostem. E bora pro vídeo. Bom, essa passagem sobre o rico e Lázaro, essa parábola, se passa lá no livro de Lucas, no capítulo 16, dos versos 19 ao 31. Não vou ler, né? Eu prefiro falar sobre a história do que ler. Se vocês quiserem, vocês podem ler em casa. Mas basicamente essa história, essa parábola em si, ela fala um pouquinho sobre a recompensa de Deus. A recompensa de Deus para cada um de nós, né? Tanto ricos como pobres, tanto altos quanto baixos, tanto negros quanto brancos. A recompensa de Deus para cada um de nós, independentemente de cor, raça, etnia, religião. A história com Jesus, ele conta essa história, ele cita essa história já falando de um homem rico, um homem que tinha tudo o que queria e vivia da forma que queria. Tinha uma vida esplêndida e cheia de regalias. Logo depois, ele já cita um homem que era pobre, não tinha nada, vivia dos restos que caíam da mesa do homem rico e era cheio de chagas. Logo depois Jesus, ele traz um novo evento dentro da história. Evento esse que marca uma experiência pelo qual os dois homens teriam que passar, a morte. Nesse momento, Jesus, ele mostra para os seus discípulos a situação em que cada um dos dois homens se encontrava. O homem pobre, logo após sua morte, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Porém, o homem rico, morrendo algum tempo depois, acordou no Hades, no inferno, onde viu o homem pobre, né, Lázaro, né, descrito nessa história como chamado Lázaro. Ele viu o homem pobre e neste momento ele roga a Abraão que molhasse pelo menos a ponta de sua língua. E Abraão diz que não pode ajudá-lo, pois há um abismo muito grande entre eles. E aí, neste momento, o homem roga a Abraão dizendo que o ressuscitasse para que ele pudesse falar com seus irmãos a respeito do abismo que os esperava se eles continuassem vivendo da forma que eles viviam. Porém, Abraão o retruca dizendo: não, meu filho, lá na terra tem a Bíblia e tem os profetas, tem a Moisés. Se eles tendo tudo isso, eles não ouvem, você voltando dos mortos, pouca diferença vai fazer. Eles também não vão te ouvir. Nesse momento, você percebe que este homem já estava em total desespero. Ele pede por ajuda, depois ele dá a sugestão de sair, né, do Hades para poder aleitar seus irmãos, porque naquele momento em que ele estava em tão profundo sofrimento, ele já não pensava mais só nele. Ele começava a lamentar, porque ele sabia que os seus irmãos viviam uma vida parecida com ele, então provavelmente eles irão para o mesmo lugar. Entrando a fundo nessa história, você percebe que todos os dias este homem rico, ele vivia de forma esplêndida. Quando a gente fala de forma esplêndida, de forma regalada, né, cheio de regalias, a gente imagina uma vida onde ele fazia o que queria, tinha posses, né, tinha riquezas, tinha tudo, literalmente tudo. Mas isso não o tornou digno dos céus. Isso não o tornou digno dos céus. E o objetivo dessa palavra não é dizer que ser rico te impede de entrar no reino, ser rico não te impede de participar do reino, mas ser rico não é sinônimo de que o reino está em você. Ser rico não é sinônimo de que você é digno de alcançar o reino. Ser rico não é sinônimo de que você vive o evangelho. Esse é o objetivo desta palavra.
quando você observa a história do homem rico e do homem pobre, você percebe que o homem rico, ele provavelmente nem se preocupava com o que estava por vir, com o amanhã. Ignorava um homem pobre que estava à sua porta todos os dias. Não se preocupava, não se dava ao meu prazer de pelo menos dar um pedaço de pão para o homem que estava à sua porta. E sempre o ignorava. Sempre, todos os dias. Aquele homem jazia na sua porta e ele ignorava. O homem que estava à sua porta estava cheio de chagas, mas ele, cego pelas riquezas, cego pelo dinheiro, o ignorava e seguia sua vida como se absolutamente nada estivesse acontecendo. Essa parábola em si, quando a gente observa a relação entre os personagens, eu tive uma interpretação bem, acho que sim, geral, assim, que eu acho que a maioria vai concordar, mas nesta parábola, nessa passagem em específico, o homem rico ele está representando aquelas pessoas que fazem o que querem, matam, roubam, mentem, né? Vivem uma vida cheia de regalias, de facilidades. E no final de tudo, vive reclamando, né? Vive reclamando com Deus, reclamando com os amigos, falando, mas isso não é suficiente, está sempre em busca de mais e mais. Mas quando essa pessoa começa a se comparar com quem está à sua porta, perto dela, ela percebe que ela está muito mais facilmente, vivendo com muito mais facilidade. E muitas das vezes nós não percebemos, mas na nossa vida ela já está boa, não há nada que precisa ser melhorado. E muitas das vezes, comparando com quem está ao nosso lado, nós só olhamos para aquele que está andando de helicóptero, para aquele que está andando num carro de luxo. Mas nós não percebemos que tem um que está tendo que andar a pé todos os dias. Nós não percebemos que tem um que está tendo que andar de cadeira de roda todos os dias. Esse é o objetivo dessa palavra. É você começar a observar que tudo que você tem é valioso. Tudo que você tem é valioso. Você vê que, independentemente das riquezas, independentemente da pobreza, você vê que a Bíblia não descreve Lázaro como um homem que reclamava, não descreve Lázaro como um homem que vivia amaldiçoando, não. Ele poderia simplesmente chutar os cachorros que vinham lambê-lo, mas ele não fazia nada. Ele poderia simplesmente tentar entrar dentro da casa do homem rico e pegar alguma coisa lá, mas não. Ele era feliz com o que ele tinha. Ele era satisfeito com o que ele tinha. E muitas das vezes nós não somos satisfeitos com o que nós temos. E essa passagem é justamente sobre isso. Vamos continuar falando um pouquinho sobre Lázaro, né? Aprofundando sobre Lázaro. Mas antes de falar sobre Lázaro, eu quero definir um pouquinho mais sobre o homem rico. Essa questão a questão que o homem rico ele representa também uma pessoa mesquinha, uma pessoa avarenta, uma pessoa antipática, que ao menos que não se dá nem ao bel prazer de pelo menos observar aqueles que estão à sua volta que precisam de ajuda. Observar aqueles que estão à sua volta que muitas das vezes estão gritando por ajuda, mas ele simplesmente os ignora, simplesmente não estão nem aí. Podem ajudar? Podem, mas ele não quer ajudar. Ele simplesmente não quer ajudar. E além de que na maioria das vezes, quando você vê uma pessoa que tem uma situação financeira boa, ela ignora o fato de que ela tem um futuro pela frente e num futuro não muito distante ela terá que dar conta de si mesma. E é o objetivo o principal ponto dessa passagem é esse. O hoje, ele existe, mas o amanhã? Você sabe se existe o amanhã? Você sabe como será o amanhã? Não dá para descobrir o que vai ser amanhã. Eu posso estar vivo hoje, posso morrer amanhã. Esse que é o ponto desta palavra. Será que nós estamos nos preocupando com para onde vai a nossa alma? Para onde vai o nosso espírito? E era justamente isso que este homem rico ignorava. Por quê? Porque a riqueza o cegava. E muitas das vezes nós pensamos que o problema aqui é a riqueza, mas não é só a riqueza. É o pecado. A riqueza proporciona poder. E o ser humano, ele está sempre viciado em poder.
E poder, muitas das vezes, nos cega. O orgulho nos cega, o poder nos cega, a mentira nos cega, o pecado nos cega. E era justamente isso que fazia com que aquele homem rico se tornasse inapto para ver o que estava por vir, para poder se preparar para o que estava por vir. Já Lázaro, o homem pobre dessa história, representa também as pessoas que são gratas, gratas pelo pouco que têm. Louvam a Deus tanto nas situações boas, os momentos bons, os momentos de glória, quanto nos momentos difíceis que a vida nos propõe muitas das vezes. E pratica o bem sem esperar algo em troca, sem esperar bonificações, sem esperar exaltação. A gente tem o costume de sempre querer pedir, pedir, pedir e pedir a Deus. Só que nós, observando o objetivo principal do cristão, nós percebemos que a nossa missão não é só pedir. É claro, Jesus fala, peçam, pedi, dá-se-vos-á, batei e a porta abri-se-vos-á. Mas nós esquecemos que além de pedir, nós também temos que oferecer. O que nós temos a oferecer hoje para Deus? Será que nós temos feito a nossa obrigação como cristão? Será que nós temos falado deste amor? Será que nós temos louvado ao Senhor por meio de cada uma de nossas atitudes? Esse é o ponto. Cada uma de nossas atitudes louvam a Deus. Cada uma de nossas atitudes. Não precisa de você simplesmente abrir a sua boca. Não precisa de você abrir sua boca para que você pregue a palavra de Deus. O seu modo de andar, de falar, de se vestir, de se comunicar, tudo isso deve louvar a Deus. Você não precisa de muito para poder fazer a vontade de Deus. Então, o objetivo do cristão em si é fazer a vontade de Deus, sempre buscando, sempre orando, se consagrando e sem reclamar, porque Jesus em nenhum momento reclamou do peso da cruz que ele carregou por você no Calvário. O objetivo principal dessa passagem, no geral, é mostrar que, para alcançar o céu, não é necessário ser rico, endinheirado, popular, ao contrário do que muitos pensam. Mas o principal vilão dessa história é as riquezas, porque elas o impediram de enxergar um futuro que estava à frente, onde ele deveria prestar conta de cada uma de suas atitudes. E logo lá em Lucas, no capítulo 12, no verso 20, em uma parábola anterior do Senhor Jesus, ele vai falar novamente sobre essa questão de se preparar para um futuro. Não se preparar para um futuro terreno, mas para o futuro celeste. Porque para ser salvo é necessário ter uma vida com Deus aqui, na terra. Não esperar que Jesus volte, não esperar que Jesus nos leve, mas sim manter-se sendo fiel aqui, enquanto ainda estamos vivos. É aqui que nós cultivamos as boas atitudes e é aqui que nós cultivamos as boas obras. Lá em Lucas, no capítulo 12, no verso 20, Jesus ele vai trazer uma frase muito icônica para a maioria dos cristãos. Eu acho que todos os cristãos conhecem essa frase, quando Jesus ele conta a história de um homem rico que ajuntou riquezas terrenas com o objetivo de garantir um futuro próspero, de um futuro abençoado. E no fim, o próprio Deus vai chegar para ele e vai perguntar: louco, esta noite pedirão a tua alma. O tens preparado? E para quem será? Para quem? Nós estamos preparando riquezas para nós ou estamos preparando riquezas para Deus? O objetivo do cristão é preparar riquezas para Deus. Como que a gente prepara riquezas para Deus? Pregando. Como que a gente prepara riquezas para Deus? Buscando. Como que a gente prepara riquezas para Deus? Indo atrás de quem precisa dele. Mas muitas das vezes nós não estamos ajuntando riquezas para Deus. Não estamos procurando fazer a vontade dele. Estamos procurando fazer a nossa vontade. Em busca dos nossos objetivos, em busca das nossas riquezas, em busca dos nossos tesouros terrenos. Muitas das vezes é isso que nós fazemos. Muitas das vezes é isso que nós vivemos. Só que aí
também temos que lembrar que o dinheiro não é necessariamente o pecado, ele não é necessariamente o mal, mas ele é a raiz de todo o mal. O que eu quero dizer com isso? O dinheiro, ele é um problema para quem não sabe administrá-lo. É um dinheiro para quem não sabe como utilizá-lo. Porque quem tem o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer em sua palavra que quem tem o olho mau, todo o seu corpo é mau. O modo como você enxerga o mundo se reflete em cada uma das suas atitudes. E o servo de Deus, ele não enxerga o mundo da mesma forma que os outros, a maioria enxerga. Ele enxerga de uma forma diferente. E o servo de Deus, ele não tem que enxergar o mundo visando ganhar, receber. Ele tem que visar o mundo visando trazer pessoas para dentro da casa de Deus, buscando almas pelo mundo para dentro da casa de Deus. Porque, como eu já disse isso uma vez anteriormente, para tirar de dentro da igreja, já tem muitos que fazem isso. Muitos funcionários de Satanás que te chamam você para ir numa festinha justamente no dia de culto. Isso aí tem muita gente que faz isso. Mas, é justamente por isso que nós existimos. É justamente por isso que nós servimos esse Deus. Para que nós possamos trazer mais pessoas para conhecer esse amor e compartilhar do mesmo evangelho que nós compartilhamos. Então, o dinheiro não é o problema. O problema é você deixar que o dinheiro te consuma, te segue e te impeça de ir atrás de mais almas para o Senhor e fazer a obra de Deus. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu falei um pouquinho aqui sobre a parábola do rico e Lázaro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem uma interpretação diferente, quiser comentar um pouco a respeito, pode comentar que eu estarei aberto a qualquer tipo de correção, sugestão. E é isso. No próximo vídeo estarei trazendo mais parábolas para vocês e espero que vocês gostem. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever, para que isso possa me ajudar a trazer mais e mais conteúdos para vocês. É isso. Fiquem com Deus e até a próxima.